Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Infomaster Tech. Me chamo Ricardo Almeida e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar a sua Web TV no ar de forma correta para que os seus telespectadores não tenham problema na hora de assistir, ok? Primeiro passo, você precisa saber da velocidade da sua internet, principalmente do seu upload, porque é exatamente essa velocidade que a gente vai precisar. Para isso, você vem aqui e digita teste. Você vem no Google e digita teste de velocidade. Teste de velocidade, dá um Enter. Tem várias opções, tá? Várias opções. Você escolhe geralmente a mais utilizada é essa aqui, ó, Speed Test by Ookla. Se você tiver a internet da Net Claro, tá? Ou a Vivo também funciona, a TIM também, ok? Mas você pode escolher a que você quiser, mas a que é mais utilizada é essa aqui, Speed Test by Ookla, tá? Você vem aqui, digita, clica, vem aqui no botão iniciar, aceita os cookies aqui, ele vai começar já a medir a velocidade, primeiramente do seu download, tá? Do seu download. Aqui a internet que eu utilizo é de 500 megas, tá? Na empresa é maior, mas aqui na minha residência é de 500 megas. Olha só, ele até passou um pouco, deu 738,71 mega de velocidade. Agora de download, olha só, de download. Deu 62,48 de download, ok? Então é essa velocidade que você vai utilizar para transmitir a sua web TV e também, se você tiver web rádio, a sua web rádio, ok? Então aqui geralmente é porque meu plano ele é de 500 megas, ele é mais alta a velocidade, mas geralmente aqui em 62 geralmente ele dá em torno de 20 e 40 megas de upload na maioria dos planos, a não ser que você contrate um plano especial, fibra, enfim, depende do plano que você for utilizar, mas geralmente é entre 20 e 40 megas de upload, tá? Mas quem tem uma internet mais veloz, essa velocidade aqui pode ser maior, ok? Como a minha aqui que deu 62,48. Muito bem, então sabendo disso, eu sei que a minha velocidade de upload é 62 megas, ok? Então venho aqui no meu OBS, certo? Aqui está meu OBS, ele está com uma skin diferente, né? Uma skin diferente que eu personalizei. Inclusive tem vídeo aqui no canal que eu mostro como você fazer isso, colocar essa skin meio estilo VMix, né? Interessante. Tem vídeo aqui no canal, dá uma pesquisada aí. Muito bem, você vem aqui em configurações e transmissão, tá? Aqui você vai colocar a sua chave, tem até a chave do eBloops aqui, o eBloops TV, você vai colocar a sua chave, o seu servidor, na verdade. Isso se você estiver utilizando o SSH101 e o eBloops. Esses dois servidores, tanto do SSH quanto do eBloops, eles não precisam de login e senha. Você só precisa colocar o link do servidor e a chave de transmissão. Mas se você utiliza o streaming pago, você vai ter que utilizar aqui, ó, marcar essa caixinha, ligar esse botãozinho aqui, ó, utilizar a autenticação. Você vai colocar o link do seu servidor, a chave de transmissão, o seu login e a senha, tá? Senão não vai funcionar. Se você colocar só isso no pago, ok? No pago, no free não. No pago, se você só colocar só o servidor e a chave de transmissão, não vai funcionar, ok? Muito bem. Mas o que eu preciso é isso aqui, ó. Taxa de bits do vídeo. É aqui que muita gente configura errado. Muito bem. Geralmente os planos de streaming de vídeo, de streaming de web TV, em HD, ele vem para você, cliente, em 2048 kbps. Ok? Em 2048 kbps. Isso significa que você está transmitindo em HD, ou seja, em 720p, tá? Acima disso, por exemplo, 4.000 kbps, 5.000 kbps, aí você está transmitindo em 1920 por 1080p, tá? Aí sim você está transmitindo em Full HD. Abaixo de 2048 você está transmitindo em SD, que tem ainda streamers de web TV que vendem com essa
com essa configuração em SD, ou seja, em analógico ainda, né? Tem empresas que fornecem streaming com 1500 kbps. Ou seja, você vai transmitir abaixo de 720, horrível, horrível. Então sempre procure o plano que transmita em 2048 kbps, ok? 2048 kbps, porque você vai estar transmitido em 720. Esse, na minha opinião, dentro dos nossos testes que nós fizemos aqui, é o padrão, ok? É o padrão. Mas, Ricardo, eu tenho aqui um que transmite em 1080p. Eu posso utilizar? Vai ter algum problema? Não, você pode utilizar. Só que, dependendo do lugar que você estiver utilizando, transmitindo, ou dependendo do lugar que a sua audiência vai estar querendo assistir a sua programação, pode dar problema, porque essa qualidade ela vai chegar muito pesada no celular do telespectador. E geralmente o telespectador às vezes está assistindo no seu celular, pré-pago, ou na sua TV, geralmente às vezes antiga. São poucos usuários que têm uma TV de última geração. E essa qualidade alta pode dar um certo travamento lá na hora que o seu cliente, o seu telespectador for assistir, ok? Então, geralmente, essas web TV, esses painéis de web TV, o padrão é você transmitir em 720 ou contratar um plano em 720, ok? E aí, o que acontece? Aqui, por exemplo, ó, taxa de bits do vídeo, que tem a ver com aquele lance que eu falei, 2048, é aquela numeração lá, 2048, tá? Se você colocar em 2500, no pago, em 2048 kbps, ele não vai rodar. Ele não vai conectar. Já no SSH 101, e se eu não me engano no eBloops, em 2500, que significa desses 62 aqui, ó, aqui tem 62.48 megas. E aqui 2500 kbps significa 2 megas e meio, tá? 2 megas e meio. Convertendo para megas, ok? Então o que acontece? Se você colocar 2500 para um plano de 2048, você não vai conseguir conectar. O ideal e o padrão para você conectar num plano de 2048 kbps, que é o que a grande maioria, pelo menos é o que a gente tem atendido aqui na Infomaster Tech. Inclusive, se você estiver precisando de um suporte técnico, entre em contato conosco, tá? Preços super acessíveis, tá? Super acessíveis. A gente tem uns preços interessantes para você que quer um suporte na sua web TV. Muito bem, então 2500 não funciona, então você tem que colocar um valor padrão. O valor padrão que geralmente a gente configura é esse aqui, ó, 1500, tá? Esse 1500 ele vai chegar liso na sua audiência, no seu telespectador, ele vai poder assistir no pré-pago, ele vai poder assistir na banda larga, no tablet, celular, Smart TV, sem problema nenhum, tá? E aqui em taxa de bits de áudio, você vê que ele está lá em cima, 160. Não coloque muito alto, coloque aqui entre 64 e 96. Mas vamos lá. Se você estiver transmitindo um filme em 1280 por 720, raiz, nativo, o filme tem essas configurações. Você está transmitindo um filme ou um programa que tem essas configurações, tá? Então você pode colocar ele, como ele já tem uma qualidade muito boa e muito alta, você pode colocar aqui em 64. A taxa de bits do áudio, tá? Que não vai ter problema. Agora, se ele tiver ruim, geralmente esses conteúdos que a grande maioria baixa do YouTube, né? Sei lá, séries, programas e para transmitir na sua web TV, esses conteúdos às vezes estão com uma qualidade muito inferior, muito baixa. E aí, se você colocar aqui também muito baixo a configuração de áudio, praticamente o áudio vai ficar horrível. O teu cliente, o teu telespectador não vai conseguir ouvir direito com um som interessante, um som bom, né? Então, se for com uma qualidade boa, você pode deixar aqui em 64. Agora, se o teu vídeo raiz estiver com uma qualidade ruim, aí você tem que aumentar isso aqui para 96 ou 128, tá? Mas vamos colocar aqui no padrão, que geralmente é 64, tá? Inclusive esse 64 kbps é o que muitas rádios, web rádios também transmitem, ok? Encoder de vídeo. O que é isso? Aqui o encoder de vídeo, geralmente, se você não tem placa de vídeo, ele vai utilizar esse software X264. O que significa isso? Ele está utilizando o teu processador, tá? Como encoder de vídeo. Ou seja, ele tá utilizando o teu processador
para codificar ou encodar o seu vídeo para transmissão, ok? Então, isso é interessante? Não, não é interessante, porque o mais adequado, é por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, é você ter uma placa de vídeo, tá? É você ter uma placa de vídeo. Porque o que vai acontecer? Quando você tem uma placa de vídeo, esse PC aqui não tem. Você tem uma placa de vídeo, vai aparecer aqui software x264 e a sua placa de vídeo aqui, que é o NVENC, que é da NVIDIA e da AMD, é outra configuração que vai aparecer, tá? Dependendo da tua placa de vídeo, ele vai aparecer uma outra opção aqui, que geralmente é o NVENC da NVIDIA, tá? NVENC. Significa que ele te dá suporte para você encodar o teu vídeo pela tua placa de vídeo, que é o correto, tá? Então, se ele aparecer só essa opção aqui, é porque ele está utilizando como encoder só o teu processamento, só o teu processador da tua máquina. Isso não é interessante, a não ser que o teu processador seja muito bom e você utilize esse PC só para transmitir. Aí sim, aí beleza. Mas mesmo assim não é tão adequado, tá? É interessante você ter uma placa de vídeo, é o padrão, é até mais profissional, tá? Muito bem. Seguindo aqui, encoder de áudio, você deixa esse aqui a ser padrão mesmo, tá? E aqui é a gravação, você não mexe nada, a não ser que você for gravar a tua transmissão, tá? Então, resumindo, aqui taxa de bits para você que tem Web TV pago, e Web TV paga aí dessas empresas que você paga a mensalidade, e esse teu plano que você contratou é de 2048 para cima. O padrão é você colocar em 1500, tá? Se você tiver acima de 2048, pode colocar aqui em 2000 kbps, tá? Ou 1600, 1700 kbps, sem problema nenhum, tá? Então, se você tiver um plano de 2048 ou superior, mas 2048 esse é o padrão, 1500. O plano free do SSH 101 e do eBloops você pode colocar aqui tranquilamente 2.500, tá? Mas isso também vai depender da tua internet, e lembrando que o teu telespectador vai receber uma carga de transmissão muito pesada, tá? O conteúdo da tua transmissão vai estar muito pesada para eles, mas pelos nossos testes que nós fizemos aqui, 2.500 para o SSH 101 e para o eBloops roda numa boa, ok? Sem problema nenhum, sem gargalo para o telespectador. Aqui em vídeo também é outro detalhe. Aqui, ó, você está vendo que a resolução de base, o que é a resolução de base? Essa resolução aqui, ó, da pré-visualização. E a resolução de saída é a resolução que está no ar. O ideal é você deixar em os dois no mesmo valor, tá? Então aqui, ó, 1280 por 720, que é o padrão. Eu vou colocar aqui também 1280 por 720 também, tá? Então esse é o padrão tanto da resolução de base quanto a resolução de saída, que no caso é a sua transmissão. Ou seja, ele está transmitindo aqui em 720p e não em 1080p. Ou seja, uma resolução em HD que vai dar para todo mundo assistir, ok? Aqui em valores comuns de FPS você coloca em 24 NTSC, que é um valor padrão também de vídeos, filmes, programas, enfim. Ok? Muita gente coloca em 30, mas aí, como eu estou falando, pode dar problema na sua audiência, nos telespectadores, quando forem assistir suas séries, filmes, etc e tal, ok? Então, o interessante é você deixar aqui em 24 NTSC, ok? Feito isso, a sua TV está pronta para transmitir. Você dá um aplicar aqui, dá um ok, vem aqui em iniciar a transmissão. Ele tem que ficar, aqui o seu OBS, verdinho, tá? Esse verdinho ele tem que ficar parado verde, a não ser nas primeiras transmissões. Geralmente o SSH 101 faz isso. Quando você clica em iniciar a transmissão, ele fica meio que ali se estabilizando. Então, geralmente, essas barrinhas verdes, elas ficam às vezes vermelha, fica amarela, fica meio laranjada, para depois ficar verde. Já o pago não. O pago você clicou aqui, ele já fica verde imediatamente, tá? Então, a CPU aqui também é outro detalhe interessante. A CPU e o FPS. O FPS ele não muda. É 24, né? Ele vai ficar nesses 24 aqui. Agora a CPU. A CPU, se você tiver com um computador legado, um computador antigo que tem uma configuração muito baixa do padrão, o que vai acontecer?
ele pode ficar aqui em 60, 70. Ah, a minha transmissão está rodando normal, Ricardo. Meu servidor está com 60, 70, mas minha transmissão está rodando normal. Beleza. Só que não é tão ideal, tá? Não é tão ideal você sugar muito, ou seja, explorar, vamos colocar dessa forma, muito a sua CPU em 60%, 70%, ok? Não é interessante. O interessante e o padrão é que a sua CPU fica aqui em torno de estourando entre 30% a 40%, tá? 30% a 40%. Se você, uma dica, tá? Se você estiver utilizando placa de vídeo e uma placa de vídeo de 2 GB, no mínimo de 2 GB, a tua CPU aqui ela vai ficar assim, ó, ela vai ficar em 2, 3, estourando 4% ali. Por experiência própria, dependendo da tua configuração do teu PC e da tua placa de vídeo, tá? Isso transmitindo conteúdos pesados em 1280 por 720p, ok? 720p em HD, ok? O ideal é ficar aí em torno de oscilando entre 3 e 5%. Até 10 já é razoável, tá bom? Passou disso aí, provavelmente o teu computador ou a tua placa de vídeo ela não está tão alinhada com o teu processamento, com o teu computador. Enfim, o teu computador está desalinhado de alguma forma ali, ok? A tua transmissão também. Na verdade, é mais a transmissão do que o computador. Então, você tem que ver o conjunto da obra, o computador e a transmissão, para ver por que ele está consumindo tudo isso se o teu vídeo está em 720p, ok? Então, tem que ver isso aí. Muito bem, então é isso, senhoras e senhores. Essas são as configurações básicas para você colocar a sua TV no ar. Então, é isso, senhoras e senhores. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Temos muitos conteúdos ainda de web TV, de tecnologia, de web rádio, de sistemas para passar para vocês aqui e para vocês ficarem por dentro aí dessas configurações que são necessárias para quem trabalha com web TV, com web rádio ou com sistema. Ok, senhoras e senhores? Desde já, muito obrigado pela audiência de todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!